Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas redes digitais. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Endereço geral Paulo Roberto Maciel. Aí você vai ao YouTube, Facebook, blog. Tem gente que gosta mais do blog porque eu deixo muito texto para pesquisa, para script de jornalismo, né? Apresentador de programa, tem lá muitos dados, né? Como eu sou formado no curso de letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, eu gosto de escrever, então deixo muito texto, pesquisa de notícia. Vai lá, use sensatamente, lucidamente, à vontade, ok? Bem, vamos à liturgia referente ao dia 20 de março de 2026. Eu sempre transmito antecipadamente para ajudar os presidentes de celebrações na Igreja Católica. 20 de março é sexta-feira, quarta semana da quaresma, ano litúrgico A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando com o lenço aqui no meu pescoço, quase a cor preta aqui da minha blusa. No rito temos a missa própria com prefácio da quaresma. Eu sou animador e leitor litúrgico na Igreja Central em Colatina. Vamos à primeira leitura. Leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos do 1a e do 12 ao 22. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra nossa disciplina. Ele declara possuir conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só ao vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, é o Salmo 33 na Bíblia Vulgata ou 34 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 17 a 18, 19 a 20, 21 e 23, refrão 19a. Este é o refrão: de coração atribulado está perto o Senhor. Repetamos: de coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Mesmo os seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar.
Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor. Reptamos! Do coração atribulado está perto o Senhor. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho escrito por São João, capítulo 7, versículos do 1º ao 2º, 10º e do 25 ao 30. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purifica, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para que eu possa acolher a palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purifique, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para que a palavra produza frutos em minha vida. Não podemos ouvir a palavra em vão. É Deus que nos fala. Nós temos que absorver a palavra e praticá-la dentro da possibilidade de cada um. Na primeira leitura do livro de Sabedoria, capítulo 2, um resumo para você, aqui do livro Liturgia Diária. Os justos acusados pelos injustos de serem empecilho. Os justos são acusados pelos injustos de serem empecilho. Por isso, os que não estão comprometidos com a verdade inventam ciladas e falsos raciocínios. Porém, Deus defende quem age na justiça e na retidão. Bem, vamos ao Evangelho saber a explicação. Diante de Jesus Cristo, todos são obrigados a tomar decisão. Reconhecer nele o enviado do Pai, fonte da vida, e aceitar os riscos desta escolha. Ou então rejeitá-lo, a fim de conservar a própria segurança no imediato, mas comprometendo o futuro. A opção por Cristo exige coragem, fortaleza, compromisso concreto com a promoção da paz. As pessoas têm dificuldades em reconhecer Jesus como Messias, lá no seu tempo. Ele afirma que veio de junto do Pai
e é o caminho da salvação. A reação deles é violenta, mas não matam, porque não chegara ainda a sua hora. Vamos à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vamos ver o que está escrito aqui sobre João, capítulo 7, versículos 1 ao 2, 10 e do 25 ao 30. Aqui tem essa explicação. Por saber que corria sério perigo de morte, Jesus evita circular pela Judéia. Mesmo quando vai a Jerusalém para a festa das tendas, ele o faz ocultamente. Não procura o martírio gratuitamente. Entretanto, longe de se omitir ou calar, ele é visto falando abertamente. Aliás, fala bem alto enquanto estava ensinando no templo. Permanece fiel à sua missão de ensinar a verdade. As autoridades bem ciosas de seu espaço, de seu poder, tomam essa atitude de Jesus como provocação. Por sua vez, a qualquer momento, Jesus poderia ser vítima da fúria dos adversários. Estes, ao invés de se converterem ao Deus de Jesus, escolhem eliminar a Jesus de Deus. Enquanto não chega a sua hora, a hora da paixão e morte, Jesus segue testemunhando diante de todos que ele vem de junto do Pai. Aqui no livro Palavra e Vida também temos uma reflexão, ou a explicação. Os judeus conhecem Jesus, porque ele é daquela região. Jesus conhece aquele que o enviou. Mas o que podia ser uma cadeia de conhecimentos que levaria os judeus à plenitude da fé, quebra-se precisamente quando os judeus aceitam Jesus, mas não reconhecem nele o Messias. É o salto da fé. É ir além das aparências. É a razão pela qual querem matar aquele que é a fonte da vida. E ao fazê-lo, perdem-se a si mesmos. Ao não reconhecerem Jesus como Messias. Condenam-se a uma vida sem futuro. A fé nos abre para um encontro com Jesus, que nos dá a esperança e a força para viver em plenitude. Uma bela reflexão. Agora vamos falar sobre os santos. Santos do dia. Dia 20 de março é dia de São João Abade. De acordo com o site do Vaticano, ele era natural de Spoleto, na Itália, na região de Úmbria. João viveu no século VI, tornou-se abade da abadia de Santo Estevão de Parrano, perto de Nocera, Úmbria, na verdade, a pronúncia é Úmbria, onde instruiu e formou muitos jovens monges na fé em Deus Pai, valendo-se sempre de dois instrumentos, o silêncio e a oração. Cada santo tem seus dons, suas qualidades. Esse aqui tinha como instrumentos o silêncio e a oração. Santo do dia 20 de março, São João Nepomuceno, presbítero e mártir de Praga. Então vamos saber um pouco sobre a vida de São João Nepomuceno. É um santo famoso na igreja. Vamos lá, a história dele. O martírio de São João Nepomuceno ocorreu em Praga, em fins do ano 1300. Era humilde sacerdote e pregador na corte do rei Venceslau IV. Ao opor-se ao monarca com firmeza, pagou com a vida as suas pretensões, que violariam a sacralidade da confissão e a liberdade da igreja. A história principal narra que foi um homem intelectual. Graduou-se em Direito Canônico em Pádua, na data de 1387, mas também era uma pessoa que não usava sua vocação para fazer carreira. Foi pároco, exerceu vários encargos eclesiásticos e foi nomeado canônico da Catedral de São Vítor,
mas sem seus benefícios decorrentes. No entanto, uma estrela brilhou, sobretudo no escuro de 1393. O arcebispo de Praga quis que aquele sacerdote fosse seu vigário geral. Então, nesse ano, o arcebispo de Praga quis que aquele sacerdote, aquele padre, fosse seu vigário geral. Mesmo contra sua vontade, João Nepomuceno se destacou por seus méritos, entre os quais o de ser um brilhante pregador. Como tal, foi chamado à corte pelo rei Venceslau IV. Tudo parecia perfeito, mas não era. Como todos os reis, Venceslau também tinha seus planos. Em 1393, quando o mosteiro de Clederub ficou vacante pela morte do abade, o monarca mandou transformá-lo em sede episcopal, onde colocaria ali uma pessoa do seu agrado. João rebelou-se contra isso. Como especialista em código canônico, sabia que aceitar esta decisão equivaleria a uma grave violação da liberdade eclesial. Por isso lutou para a eleição de um novo abade, confirmando-a canonicamente. O rei não se rebaixou e mandou prender João, com outras 3 personalidades da igreja. Diante das torturas, os outros cederam, mas João Nepomuceno resistiu. Então Venceslau mandou executá-lo. Na noite de 20 de março de 1393, o sacerdote foi levado acorrentado até o rio Moldava e jogado da ponte do rio adentro. A ideia era fazê-lo desaparecer às escondidas, mas no dia seguinte o corpo de João foi encontrado às margens do rio, circundado por uma luz extraordinária. A suspeita sobre quem havia mandado assassiná-lo correu de boca em boca. A outra história sobre a vida de João, a menos institucional, veio à luz após alguns anos, ou seja, 60 anos depois. A esposa de Venceslau, a rainha Joana da Baviera, narrou que João foi seu confessor, um homem de grande profundidade espiritual. A rainha também tinha uma fé transparente, passava horas e horas em oração e, sobretudo, suportava com dignidade as contínuas traições do marido, que se dividia entre o álcool e as cortesãs. No entanto, como trágico paradoxo, era Venceslau quem duvidava da lealdade da sua esposa. Olha só, ele traía e duvidava dela. Primeiro suspeitou de um seu relacionamento com João Nepomuceno, olha só. Depois, da existência de algum outro amante, que o confessor não podia não saber. Certo dia o rei mandou o sacerdote revelar-lhe as confidências da rainha, mas João se opôs para não violar o segredo da confissão, e ele fez corretamente. A confissão só fica entre aquele fiel que vai confessar e o padre, além de Deus, logicamente, porque Deus sabe tudo. Seguiram-se novos pedidos e intimidações que não mudaram a atitude do sacerdote. Esta história também terminou como a primeira. João foi brutalmente jogado na correnteza de Moldava, do rio Moldava. Ainda hoje, entre o 6º e o 7º pilar, ao longo do rio, há uma cruz que recorda o sacrifício de um padre humilde e corajoso, lembrado como um mártir do sigilo sacramental. Santo do dia 20 de março, São Martinho de Braga. São Martinho de Braga nasceu na Panônia, atual Hungria, provavelmente no ano de 518. Então é uma história longa, não dá para contarmos hoje aqui, mas fica aí, né? São Martinho de Braga, também um santo do dia 20 de março. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Acesse Paulo Roberto Maciel,
YouTube, Instagram, Facebook e blog.